E aqui vai um recado para o pessoal que está se preparando para os próximos concursos. O ideal e aquilo que eu sempre tenho recomendado é que você faça o maior quantitativo de concursos possíveis, porque eu bem sei que uma aprovação está muito relacionado a mais do seu preparo psicológico do que propriamente você dominar o conteúdo técnico da sua prova. E você só vai fazer isso, você só vai criar essa casca depois de ter feito muitas provas, de ter participado de muitos concursos. Então, o ideal é que você faça o maior quantitativo de provas que você conseguir aí ao longo da sua caminhada, e aí com certeza você vai chegar melhor preparado para o concurso dos seus sonhos. Tivemos recentemente 2 concursos muito interessantes. Um da Caixa Econômica Federal, cujo eu vou estar resolvendo algumas questões aqui de engenharia mecânica, e outro também da Amazon. Da Caixa Econômica, a banca organizadora foi a Seis Gran Rio, que será a banca organizadora dos próximos concursos da Petrobras. A banca já está contratada, está tudo certinho, inclusive já fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. A Seis Gran Rio só está esperando aí um aval da Petrobras para realizar o próximo concurso. E da Amazon, a banca organizadora foi a FGV. Mas deixa para um próximo vídeo eu falar sobre este concurso. Então, vamos aqui resolver algumas questões que caíram para engenharia mecânica. Lembrando o seguinte, que as inscrições para este concurso foram do dia 7 de novembro de 2025 até 8 de dezembro de 2025. Remuneração inicial para engenheiro mecânico, R$ 16.495, uma excelente remuneração, principalmente quando falamos de algo que é inicial. E a prova foi aplicada no último domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui no que caiu para a prova da Caixa Econômica Federal em Engenharia Mecânica. Questão de número 61. É dito o seguinte: a segunda lei de Newton estabelece que, se um conjunto de forças cuja resultante não é nula for aplicado a uma partícula, esta estará sujeita a uma aceleração proporcional à resultante das forças. Traduzindo isso aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Assim, quando duas forças perpendiculares entre si de valores 30 newtons e 40 newtons são aplicadas a uma partícula de massa igual a 2 kg, a aceleração expressa em metros por segundo ao quadrado a que a partícula estará sujeita vale alternativa A 2,5, B 25, C 100, D 250 e alternativa E 1250. Esse assunto aqui é abordado no ciclo básico das engenharias. Não que você não venha ver isso aqui ao longo do seu curso, vai sim, mas isso aqui já é abordado de início ali, relembrando assuntos que você deve ter visto lá no ensino médio, obviamente se aprofundando em alguns assuntos aqui, mas veja que isto é cobrado na sua prova. Isso aqui também é recorrente nas provas da Petrobras, principalmente para as provas de nível médio, nível técnico. Isso aqui é muito cobrado e cai desse jeitinho aqui mesmo. Veja que para a Caixa Econômica Federal para Engenharia Mecânica caiu desse jeitinho aqui, né? Força resultante, massa vezes aceleração. Vamos então resolver essa questão. Como que resolve esse negócio, professor? Vamos lá fazer o passo a passo para você relembrar alguns conceitos e já ficar esperto aí, porque isso vai cair na sua prova com certeza, tá bom? Então, olha só, segundo a lei de Newton, vai falar para a gente que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como nós queremos descobrir quem é a aceleração, eu tenho que a aceleração é a razão, ou seja, a divisão entre a força resultante e a massa. A massa eu conheço, então preciso determinar quem é a minha força resultante. Observe o seguinte, em engenharia é interessante que você desenhe, você vai precisar desenhar muitas das vezes para retirar informações do enunciado e entender o que o examinador quer. Ele falou que existe um corpo com uma massa de 2 kg e existem forças perpendiculares entre si, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus, e me deu a intensidade
dessas forças, ou seja, uma de 30 newtons e outra de 40 newtons. Vamos fazer assim? Vamos supor que essa força de 30 newtons esteja na vertical e a força de 40 newtons esteja ali na horizontal, formando entre si, vale lembrar, um ângulo de 90 graus, perpendiculares entre si. Então eu preciso descobrir qual vai ser a minha força resultante. A minha força resultante é esse vetor aqui, olha, que eu consigo transformar isso aqui num triângulo, e aí eu caio em Pitágoras. E Pitágoras vai dizer o seguinte, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A minha hipotenusa, nesse caso aqui, é a minha força resultante, ou seja, força resultante ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, se a minha força resultante está ao quadrado, então eu posso passar esse quadrado para o outro lado da equação, transformando isso numa raiz quadrada. Concorda comigo? Então eu tenho que a minha força resultante, que é o valor que eu quero descobrir, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, que nesse caso é 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600 e 30 ao quadrado é 900. Ou seja, a força resultante é a raiz quadrada de 2.500. E a raiz quadrada de 2.500 é 50. Então já descobri que é a minha força resultante, 50 newtons. Aí eu volto lá naquela equação, né? A aceleração vai ser a razão entre a força resultante e a massa. Assim eu tenho que a minha aceleração será igual a 50 newtons dividido por 2 kg. Assim eu vou ter então que a minha aceleração é de 25 newtons por quilograma. Poxa, professor, mas a aceleração deve ser dada em metros por segundo ao quadrado. Eu deixei desse jeito aqui para você relembrar, né, como que a gente faz uma análise dimensional. Lembra que Newton é a unidade de força e a força é massa vezes a aceleração? Então, colocando isso aqui em unidades do sistema internacional, eu tenho que Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, colocando isso aqui na nossa equação, eu tenho que a aceleração é igual a 25 kg vezes metro por segundo ao quadrado dividido por quilograma. Observe que quilograma está aparecendo no numerador e no denominador. Então eu posso cancelar aqui dessa equação, restando para a gente apenas metro por segundo ao quadrado como unidade. Ou seja, a minha aceleração de fato é 25 metros por segundo ao quadrado, fazendo com que assim esteja correta a alternativa B de bola, tá? Então essa é a primeira questão que eu estou resolvendo aqui com vocês da Caixa Econômica, Engenharia Mecânica, prova de 2026. Vamos para mais uma questão, novamente aqui voltando ao ciclo básico ali de engenharia, que você começa a fazer o link, né, do que você aprendeu lá no ensino médio com a introdução ali à engenharia, e esse assunto aqui, obviamente, que você vai estudar ao longo de toda a engenharia. Obviamente que alguns elementos vão sendo acrescidos ali aos exercícios, tornando-os um pouco mais complexos, e depois você vai utilizar ferramentas matemáticas para conseguir resolver questões com maiores complexidades, tá? Agora vamos resolver a questão de número 70, onde é dito o seguinte, olha, um operador deve elevar uma carga P de 500 newtons a uma aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado, utilizando um sistema de cabo e roldanas, conforme mostrado na figura. Nessas condições, a força F exercida pelo operador, necessária para essa elevação, expressa em Newton, é D. Alternativa A, 45, alternativa B, 250, alternativa C, 270, alternativa D, 400, alternativa E, 500. E uma outra informação que se é dada é que a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração aqui, tá, não é a aceleração que ele quer
é importante você não confundir, tá? Uma coisa é a aceleração da gravidade, o g, e a outra coisa é a aceleração que ele quer, né, que nós elevemos aquela carga ali. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questão. Então, vamos pegar aqui o nosso sistema, fazer uma análise inicial. É de suma importância que você faça isso. Então, vamos aplicar uma força F aqui. E eu preciso descobrir quem é essa força F. Eu tenho algumas informações que nos foram fornecidas. Vamos fazer uma análise do nosso sistema de roldanas. Primeira coisa, eu tenho uma roldana fixa, que é aquela menorzinha ali, né? E eu tenho uma roldana móvel, ou seja, a roldana que vai se deslocar. Uma fixa e uma móvel. A roldana móvel, que é a maior, ela vai sustentar a carga por dois ramos do cabo. Então, eu estou elevando essa roldana por dois cabos. E essa análise é importante porque vai fazer toda a diferença em nossos cálculos. A tensão vai ser a mesma em todo o cabo. E a tensão eu vou chamar de tensão T. Outra coisa é que a força aplicada pelo operador vai ser igual à tensão. Outra informação muito importante. Então, relembrando aqui, a força-peso é igual a massa vezes g, vezes a aceleração da gravidade. Então, através disso, eu consigo descobrir quem é a minha massa, né? A massa que eu estou elevando vai ser de 50 kg, uma vez que a massa ela é a razão entre o peso, que eu conheço, 500 newtons, e g, que é a aceleração da gravidade. Então, eu tenho uma massa de 50 kg. Outra coisa importante, né? Então, eu tenho T, que é a tensão no cabo, em dois pontos. Um em cada cabo, em cada extremidade ali que está sendo fixada a minha roldana móvel. Então, agora, aplicando a segunda lei de Newton, olha ela aí novamente, né? A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, isso resumidamente. Então, eu tenho o seguinte, né? Assumindo que as forças que estejam para cima têm um valor positivo e para baixo negativo, eu tenho o seguinte, que 2T, né? Por quê? Porque eu tenho um T para cada cabo, menos 500, que é o peso, né? Eu estou falando de força, é igual a massa, que é 50, vezes 0,8, que é a aceleração do meu sistema que o enunciado nos trouxe. Eu sei que 50 vezes 0,8 é 40. Eu vou passar um menos 500 para o outro lado da equação, vai como positivo, ou seja, 2t é igual a 40 mais 500. Portanto, 2t é igual a 540. Logo, t é igual a 540 dividido por 2. Isso vai dar para a gente 270 newtons. Mas lembra lá no início que eu disse o seguinte, que a força era igual à tensão? Nesse caso, então, a força é igual a 270 newtons, fazendo com que assim esteja correta a alternativa C, 270, tá bom? Então, duas questões aí que foram cobradas no concurso da Caixa Econômica Federal, realizado no último domingo, para o cargo de Engenharia Mecânica. Posteriormente, vou estar resolvendo mais questões aqui com vocês. Se você fez esse concurso, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Você achou do nível da prova? Estava muito difícil, estava muito fácil, estava mais ou menos, gostei, não gostei. A Caixa Econômica é o meu objetivo ou não? Só utilizei esse concurso para a minha preparação. Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito importante que você participe conosco, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.